Estamos de volta aqui com o nosso querido Dr. Marcelo Socchi, otorrinolaringologista, falando sobre surdez, aí, principalmente na terceira idade. Tem muito idoso que fica depressivo porque está começando a ficar surdo, não sabe que está começando a ficar surdo ou não admite que isso pode ser surdez e o que acontece? Entra na depressão. Como é que a gente previne isso? Quais os cuidados? Quais os sintomas? Tudo isso daqui a pouquinho, porque agora eu dou um toque para você. Quem é louco por futebol, mas de verdade, não com aquele vandalismo que a gente viu. Quem é louco por futebol vai adorar esta novidade. Agora o seu Team Chip do Infinity vem uniformizado, olha legal. Para quem torce para o Timão, tem Team Chip do Corinthians. Para quem é verdão, tem Team Chip do Palmeiras. E para você que é tricolor, tem Team Chip do São Paulo. Com eles, você recebe notícias diárias do seu time, alertas de gols e muito mais. Tudo completamente grátis e direto no seu time. Se você já é Infinity, ative grátis ligando *222. Se ainda não é, compre já o Team Chip do seu time. E com o Infinity, as vantagens nunca acabam. Você continua fazendo chamadas de duração ilimitada para qualquer TIM do Brasil por apenas 25 centavos a chamada, gente, muito barato, sem recarga obrigatória e sem taxa de adesão, nenhuma taxa de adesão. Só Infinity é Infinity de verdade. Então venha para a maior comunidade pré do Brasil e aproveite. TIM é você sem fronteiras. Muito legal esse toque, né, Luquinha? Da hora, hein? Da hora. Você que é corintiana deve ter gostado mesmo, né, Solange? Eu gostei muito, eu vou comprar o meu Team Corinthians. Agora só põe essas mensagens que você vai receber, tudo no Vibra, senão a gente vai ficar ouvindo o dia inteiro, né? Porque o Corinthians dá o que falar, né, gente? Bom, a Karina fez uma pergunta aqui interessante. Diz que o marido dela perdeu a audição quando ele era bem jovem, de um ouvido. E diz que ele sentia muita tontura. Qual que é o medo dele agora? É que, de repente, isso possa acontecer com o outro ouvido. Isso pode acontecer mesmo, doutor? Existe essa possibilidade? Olha, isso depende muito da causa dessa perda de audição. Se for no caso, ele perdeu de uma forma súbita, de repente, junto com tontura, ele pode ter tido, obviamente é difícil a gente afirmar, né, só com essa história, mas o que é comum acontecer é um quadro chamado surdez súbita. Né, surdez súbita? Isso, que a pessoa realmente perde a audição do nada e às vezes tem tratamento, quando tem tratamento tem que ser feito no momento que tem a surdez súbita, né? E às vezes ela fica com a sequela mesmo e não recupera a audição. A chance de ela ter, da pessoa que tem surdez súbita de ter um lado e de outro lado é a mesma de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter uma surdez súbita ao longo da vida, né? Uhum. Então, eu acho que ele não precisa se preocupar com isso, realmente. Agora, todo idoso vai ficar surdo, doutor Marcelo? Eu queria até o ouvidinho aqui, eu vou pedir para você pegar no colo e mostrar para a gente o que é o quê, feito você me mostrou lá no camarim, porque é bem interessante. Agora, todo idoso vai ficar surdo? Por que o idoso fica surdo? A gente, quando vai envelhecendo. Para entender um pouquinho o porquê que a gente fica surdo, então é interessante entender como que funciona o nosso ouvido. Na verdade, é uma máquina perfeita, realmente. Tá? Então, como que acontece? O som, né, ele entra pela orelha externa, pelo conduto auditivo, tá? E vai bater nessa estrutura aqui, olha, não sei se vocês estão conseguindo ver, que é a membrana timpânica, o tímpano, né? Que todo mundo ouve falar, que pode machucar quando a pessoa coça o ouvido, mexe com o cotonete, né? Então, ela vibra a membrana timpânica, essa vibração é transmitida pelos 3 ossinhos da audição, que é o martelo, a bigorna e o estribo, tá? E essa vibração entra dentro de uma estrutura chamada orelha interna, que é a cóclea, que seria... esse negocinho? Esse daqui, olha, que é o formato de um caracol. Isso, né? Que faz a gente escutar? Isso que faz a gente escutar, né? Para ter uma analogia, né? A cóclea é como se fosse um microfone no nosso corpo. Então ele capta, ele transforma esses impulsos, essa vibração sonora do som em impulso elétrico para o nervo. Então, se a gente está com algum probleminha aqui, eu vou até pedir para virar um pouquinho assim, ó, que dá para mostrar melhor, Buba. Aqui, se a gente está... Aqui, Buba, né? Nessa daqui, fecha aqui. Se a gente está com algum probleminha nisso daqui, aí a gente começa a perder a audição. Exatamente. Então, o que acontece com o passar da idade, né? A gente tem umas células muito especiais dentro da cóclea que chama células ciliadas. Essas células ciliadas, elas transformam o som em... Eles que transformam o som em impulso elétrico. Só que a gente nasce com um número determinado de células, cerca de 3.000 células, a gente vai perdendo essas células ao longo da vida. E o nosso
o organismo não consegue repor essas células. Então, por Elas exemplo, morrem e não repõem. elas vão morrendo, às vezes Entendi. por alguma doença, ou mesmo com o passar da idade, degeneração que acontece por causa da idade. Então, uma criança escuta muito melhor, muito mais faixas de frequências do que o adulto jovem, que por sua vez escuta muito mais frequências e sons do que o idoso. Olha que entendeu? Então, é um interessante. processo natural do envelhecimento mesmo. Então, desde que a gente nasce, a gente vai perdendo essas células. Então, desde que a gente nasce, a gente vai perdendo a audição. Aham. Só que quando chega no idoso, né, a gente já perdeu tantas células que daí já realmente Começa a ficar começa a comprometer a nossa audição funcional. Então, começa a diminuir o entendimento, os sons do dia a dia ficam mais difíceis de ouvir. Né? Então, por isso que é uma coisa muito comum a gente perder a audição. Tanto é Ok. que a partir dos 65 anos de idade, por exemplo, até os 65 anos de idade, até 30% pode ter perda de audição, 30% das pessoas. A partir dos 65 anos. Daí, Aham. a partir de 70, por exemplo, já aumenta, mais da metade da população vai ter perda de audição. Então, é uma coisa muito prevalente mesmo. Ok, daqui a pouquinho a gente vai saber com o doutor aqui, com o seu ouvidinho, se você quiser por aqui, mas não tem problema. Como é que a gente tem, se tem como prevenir isso tudo, né, Luquinha? Tem gente perguntando sobre isso mesmo aqui. A Silvia quer saber como que a gente pode prevenir esses problemas. Mas, Solange, eu tô com um soninho, sabe? você vive com Acho que eu não dormi muito bem, não. É que você deitou cansado, você foi deitar cansado. E você, vai deitar cansado e levanta mais cansado ainda? Então para, mas chega de sofrer. A gente tá sempre dando esse toque aqui no Falando Nisso. Gente, tem o colchão Sonomag. Vai se livrar das dores nas costas, aquele bico de papagaio, hérnia de disco, nervo ciático, a má circulação, a perna, a corda super inchada, com esse calor entrando, vira um boné velho, né? Fica horrível. Nas pernas, aquelas dores, a insônia. É um porre. Você merece ter uma noite tranquila. Sua saúde merece um colchão Sonomag. E você sabe, né? Comprando um colchão Sonomag casal durante este mês de dezembro, você ganha dois travesseiros magnetizados com infravermelho. Então você vai fazer o seguinte, anota aí o telefone: 3302-5968, 3302-5968. Liga lá e fala, eu vi a Sol falando nisso e tal, não sei o quê, minhas costas estão doendo, tal e coisa e tal. Vai lá, agenda uma visita com o consultor, ele vai de graça até a sua casa, vai ver qual é o tipo de problema que você tem e vai recomendar o melhor colchão. Quero ver se em 2014 você não vai estar inteirinho ou inteirinho, né, Luquinha? Solange, eu vejo esse travesseiro, mas me dá um sono. Eu vejo esse colchão, tá de pular e dormir, né? Mas tem gente que não está dormindo muito bem, não. E no próximo bloco, a gente vai ajudar as criancinhas que roncam no Chega de Roncam. Por isso, fica aí.